Pessoal, bom dia. Nós vamos estar refrisando a função definida por mais de uma sentença, certo? Esse conteúdo nós já iniciamos com vocês, tá bom? Esta aula é mais para a gente estar dando um reforço, uma revisada, para que alguns alunos que ainda estão com dificuldade possa, com essa videoaula, compreender, né, mais sobre esse assunto e possa de vez, né, acabar com essa dúvida que alguns ainda não estão sentindo aí em relação a este conteúdo. Então, vamos estar mostrando aqui para vocês, certo, que uma função definida por mais de uma sentença é quando cada uma das sentenças ela está associada a um subdomínio. Então nós temos D1, D2, D3, Dn, depende da quantidade, certo, de função que vai estar sendo associada, certo, ao f de x. Então a união desse subconjunto ela vai formar o conjunto D, que é o domínio, certo, que é a função original, ou seja, cada domínio eles vão ser um subconjunto de D. O que é isso? É você analisar o comportamento de cada uma das funções no plano cartesiano, certo? Se tiver duas funções, por exemplo, você vai ter dois comportamentos, três funções, três comportamentos, quatro funções, quatro comportamentos, e assim sucessivamente, certo? Então vou mostrar aqui alguns exemplos para que vocês possam estar compreendendo essa questão do comportamento que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? No exemplo 1, eu tenho aqui, certo? Aqui no meu f de x, onde eu tenho aqui três funções que nesse domínio, certo, ele vai estar tendo comportamentos no plano cartesiano, ok? Como o conceito bem frisou lá para vocês. Então, esse valor vai corresponder a 1 se o meu x ele for menor do que zero. Quando é que eu tenho x menor do que zero? Quando você tem, certo, os valores negativos. Então, pessoal, ele diz que vai ser 1 se esse x, os valores, né, de x for menor do que zero. Se esses valores são menor do que zero, você percebe que esses valores são voltados para a esquerda. Então aqui, ó, eu tenho o meu 1, tá certo? Como esse 1 ele é uma função constante, você vê que o comportamento dessa reta ela cresce para cá, ó, indefinidamente para a esquerda. Se fosse, pessoal, esse valor aqui fosse maior do que zero, você faria o comportamento dessa função aqui, ó, voltado para a direita. Basicamente isso, tá bom, pessoal? Mas aqui ele diz que é menor do que zero, então é voltado para a esquerda, que os valores são negativos. Então, essa função aqui, ou seja, essa reta, ela tem um comportamento legal, que é paralelo à reta x, tá bom? Aqui a minha segunda função vai ser x mais 1 se o meu x estiver entre 0 e 2, legal? Onde esses valores de x eles vão ser maior ou igual a 0 e menor do que 2. Por exemplo, aqui, se você tiver esse valor aqui, x igual a 0, já percebemos aqui que eu tenho
uma função do primeiro grau, certo? E eu sei que essa função ela é crescente. Por exemplo, para a gente dar o pontapé inicial, aqui diz que esse valor aqui de x ele pode ser zero. Ó. Legal? Então, se eu tiver esse valor sendo zero, eu vou ter 0 mais 1, 1. Então, eu tenho já o par 0 e 1. Então, tá aqui, ó, 0 e 1. Então, já tenho esse ponto que está bem aqui. E eu sei que essa minha função, ela vai ter esse comportamento para cima. Legal? E aqui diz que esse valor vai ser menor do que 2. Mas aí você me diz aqui, professor, mas esse valor bem aqui, ó, ele está ligado bem aqui com 2. Ou seja, não tem problema nenhum se esse valor aqui for 2. Agora, o que é que vai acontecer? Quando ele diz que esse valor é menor do que 2, o 2 ele não corresponde a esse intervalo. Entendeu, pessoal? Então, sem problema nenhum, você pode estar colocando 2 aqui. Só que quando você fosse representar, se não tivesse esse outro comportamento aqui, você simplesmente colocaria uma bolinha aqui para representar que o 2 não está nesse intervalo, tá bom? Aqui, nessa função aqui, ela vai ser 3, legal? Se o meu x for maior ou igual a 2, tá certo? Então, meu x sendo maior ou igual a 2, quer dizer que esse 2 aqui, ele está no intervalo. Então, ele vai aqui, ó, 2, vem aqui, e ele pode ser esse valor ou maior. Vocês entenderam por que o 2 não estava aqui, tá certo? Porque ele já vai entrar aqui nesse intervalo, tá certo? Aqui o outro comportamento dessa função, e aqui ele vai, ó, crescer indefinidamente para a direita, certo, pessoal? Então, os valores da reta constante, ele pode ter, certo, comportamentos que são o quê? Paralelos à reta x. Bacana? Aqui o segundo exemplo, eu tenho menos x, essa função aqui, se o meu x for menor do que menos 1. Então, meu x menor do que menos 1, ele vai tomar valores como, por exemplo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E eu observo aqui que esse meu valor aqui, ele é o que? Um valor que é decrescente. Legal? Então, sei que do menos infinito, legal, até o valor que vai ser menor do que o menos 1. Por exemplo, esse valor que é menor do que o menos 1, pode ser quem? O menos 2, não é isso? Mas você, por exemplo, coloca bem aqui, onde está correspondendo ao menos 1. Legal? Como ele diz que o valor são menores do que o menos 1, quer dizer que o menos 1, ele não está aqui nesse intervalo, certo? Então, ela vai ter esse comportamento aqui, ó, decrescente, onde ela para bem aqui, nesse valor aqui, legal? Porque ela diz que são valores menor do que o menos 1, certo, pessoal? Então, aqui, nessa outra função, que é uma função quadrática, ela diz que o x vai ter valores que são maiores ou igual a menos 1. Se você for resolver essa função aqui, que é uma função quadrática, você vai ter como raízes, certo? O menos 1 e o 1, que é o zero da função, ó. Então tá aqui, ó, menos 1 e o 1, tá certo? Esse 2 pontos é o zero da função. E aqui, como ela é uma função crescente, ela vai crescendo aqui, ó, indefinidamente. Aí o que é que você percebe? Ela está dizendo que x são valores maiores ou igual a menos 1. Então, onde eu tenho menos 1 aqui, você vê que essa bolinha ela está pintada. Por quê? Porque o menos 1 ele faz parte desse intervalo. Então, quer dizer que o x ele pode ser menos 1, ou ele pode ser valor que seja maior, tá certo?
Por isso que essa reta, ela tomou, legal, essa côncava, ela tomou aqui esse comportamento, tá bom? No exemplo 3, eu tenho que menos x mais 1, que é uma função do primeiro grau, tá certo? Então, ele vai ser uma reta, né? Se esse meu x for menor que o menos 2. O x sendo menor que o menos 2, por exemplo, você pode estar pegando aqui um valor que seja menor ao menos 3, por exemplo. Então, se você tiver menos 3 mais 1, você vai ter aqui 4, não é isso? Então, você vê ó, que esse valor aqui, menos 3, ele vai corresponder justamente com o 4 aqui. Ó. Se você tiver 4, por exemplo, menos 4, você vai ter menos 4 mais 1, você vai ter 5. Então, esse valor, menos 4, vai corresponder com 5 aqui no plano. Ou seja, pessoal, você vai ver que esse valor aqui ele vai vir do menos infinito, tá certo? Até o valor que seja menor do que o menos 2. Ok, pessoal? Então, ele vai ser até esse valor que seja menor do que o menos 2, que vai ser o limite, certo, desse intervalo. Aqui, nessa outra função, que é uma função quadrática, ela é uma função crescente, certo? Então, você vê que ela vai do menos 2, né, até o 1, que é o intervalo, certo, dessa função. Então, ela vai daqui, ó, ela tem esse comportamento. Ó. Como o menos 1 e o 1 é a raiz da função, mas você vê aqui que aqui ele vai do menos 2 até o 1. Você vê que no exemplo anterior, esse valor, ela era o quê? Era diferente, né? Ele disse que era maior do que o menos 1. Por isso que você vê que a concavidade, ela subiu mais, né? Ela foi, né, cresceu diferente dessa aqui, porque ele está dizendo que o limite é até o menos 1. Então, você vai ver que ela vai tomar esse comportamento aqui, só que crescendo, uma função crescente. Só que ela para bem aqui, ó. Legal? No 1. Porque aqui é o intervalo, que vai do menos 2. Agora você me diz aqui. Não, mas Bica, esse valor que vai do menos 2 até o 1. Que esse valor menos 2, ele está correspondendo aqui, ó, tá vendo? Que é o limite. Agora, se você pegar, por exemplo, o valor que é o menos 3, você vai ver que esse valor do menos 3, ele vai estar dando nessa primeira reta aqui, ó, que é o comportamento da primeira função. Já dessa não, você vê que ela vai do menos 2, que bate bem aqui, ó, nesse ponto aqui, e aí ela vai até aqui o 1. Certo, pessoal? A terceira função, ela é menos x mais 1, se esse meu x for maior do que 1. Ou seja, se ele é maior do que o 1, esse x pode ser 2, 3, 4 e assim sucessivamente, certo? Por exemplo, se o meu x for 2 aqui, eu vou ter menos 2 mais 1, eu vou ter menos 1. Então, você vê que 2 e menos 1 tá correspondendo bem aqui com esse gráfico. Legal? Lembrando que ele é decrescente, ele vai crescer indefinidamente. Se você tomar esse valor aqui, se x for, por exemplo, ter o valor de 3, você vai ter menos 3 mais 1, que vai ser menos 2, não é isso? Então, 3 e menos 2. Ó. Se você tomar um valor aqui de 4, menos 4 mais 1, vai dar menos 3. Então, você vai pegar esse valor 4 e vai corresponder bem aqui, ó, com menos 3. Tá bom, pessoal? Espero que vocês possam ter compreendido agora, legal, esse assunto, que simplesmente o básico para a compreensão dele é o comportamento que as retas vai ter, né, no plano cartesiano. Aí, para essa aula de hoje, eu vou
deixar aqui um exercício, certo? Que ele vai ter apenas uma questão, certo? Para que vocês possam estar praticando, para realmente eu ver se vocês realmente compreenderam, certo? Aí vocês vão estar ainda nessa aula me enviando a foto, certo? Dessa questão com os gráficos, né? Que vocês vão fazer aí para realmente a gente tá verificando aqui e avaliando se vocês realmente aprenderam. O mais eu quero desejar para todos uma excelente aula, que vocês possam ter um ótimo dia e também desejo bons estudos para todos.